Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para iniciarmos esse estudo, Pai. E que muito temos acrescentado em nossas vidas, nosso conhecimento. Amém. Abençoa, Pai. O Salles que está à frente desse trabalho, Senhor, o Senhor possa estar cada vez mais abençoando a vida dele, Amém. tirando todo embaraço, todo impedimento, tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Que ele continue, Senhor, nessa pegada, é para o Teu reino, Senhor. Abençoa todos aqueles também, Senhor, que vão ouvir, que vão ter o prazer, Senhor, de estar aprendendo, de tomar conhecimento daquilo que ainda não conhecemos. Nos abençoa, Pai. Nos esclarece, nos revela todo o oculto ao nosso entendimento, para que Amém. possamos compreender. É o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. 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 Ok? Ciro vai colocar aí já. Vou pegar só a Bíblia aqui rapidinho, gente. Ciro vai colocar já. Pode colocar, Ciro, que a gente vai dar continuidade ao estudo. Pode colocar, filmar o PowerPoint aí, onde nós paramos ontem. E nós vamos continuar de onde nós paramos aí. Deixa eu abrir aqui no Apocalipse capítulo 17. Tá? Ok. Vamos lá? Muito bem. Então, nós paramos ontem aí. Aqui está sentido, né? De quem tem sabedoria, correto? Olha só. As 7 cabeças, Cristo dando para nós a revelação, são 7 montes nos quais a mulher está o quê? Sentada. E são também 7 reis. Bom, primeiro passo aqui, a gente vai identificar que montes são esses aí. A gente sabe que mulher aqui é uma igreja. Você viu que é uma grande meretriz, não literal, mas uma mulher que deixou seu marido, Jesus, e foi em busca de outros maridos. A meretriz é uma rameira. Então, quando a Bíblia usa essa linguagem, não é para ofender, de forma alguma. Ela não é uma palavra que ofenda, mas é uma simbologia, porque realmente a mulher meretriz ela tem vários maridos, vários homens. Então, o sentido aqui é o seguinte: quem tem sabedoria vai entender. Então, o que significa 7 cabeças? Deixa eu ler um texto aqui daquele livro que você ouviu aqui, o que o cidadão fala, depois a gente vai conferir na história realmente se é verdade ou não. Ele fala aqui: a cidade das 7 colinas é Roma. Ela será destruída e o juiz temível julgará o povo. Então, o mundo todo sabe que Roma ela está fundada exatamente em 7 montes. E quais são esses 7 montes? Você for pesquisar, você vai encontrar lá. Ó, os montes pelos quais ela foi fundada, a Roma Antiga, chama-se o primeiro. É o Monte Palatino. Primeiro monte. Segundo monte é o Capitólio. O terceiro é o Monte Quirinal. O quarto é o Viminal. O quinto é o Esquilino. O sexto é o Célio. E o 7 é o Aventino. Então, esses montes foi exatamente onde a Roma Antiga foi fundada. E estão lá até hoje. Houve uma Copa do Mundo, não lembro quando foi, que essa Copa foi na Itália. E eu lembro que Falcão, na época, né, que eram os atacantes da seleção brasileira, falou assim, ele estava lá na Itália e falou assim, ó, Roma, a cidade das 7 colinas. Então, não há como negar isso aqui. Então, você vê que aqui está o sentido de que tem sabedoria. As 7 cabeças, 7 montes, nos quais a igreja está como localizada, está sentada nela. E são também 7 reis, a gente vai entender quem são os 7 reis. Pode passar assim, vamos lá. Ok? Por enquanto, nenhuma dúvida, né? Vamos para frente, vamos lá. Então, as 7 cabeças são 7 colinas de Roma. Inclusive, no comentário da Bíblia de Jerusalém, em Apocalipse 17:3, a besta Roma leva sentada sobre si uma igreja prostituída, o que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma, a cidade dos 7 montes. Pode passar assim. Então, veja bem, o Vaticano ele é um Estado dentro de um outro Estado, dentro da Itália. É um Estado independente. O Vaticano tem o seu próprio banco, as suas próprias regras,
a sua própria moeda. Ela não depende de nenhum banco, como qualquer banco do país, porque eles são independentes. Os seus cofres estão abarrotados de ouro. Então, por isso que você vê que quando a Bíblia começa dizendo assim, ó, uma mulher, ela estava vestida de púrpura e escarlata, estava adornada de ouro e pedras preciosas. Quer dizer, é uma mulher rica, ou seja, uma igreja riquíssima, está montada em uma besta que tem domínio sobre as nações. Então, a única igreja que nós conhecemos que tem esse domínio sobre as nações, sempre os reis da terra, é realmente a igreja romana. Olha, no 17, verso 15, falou ainda, ó, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, a água e a profecia são povos. A gente leu sobre isso aqui. Então, meretriz, uma mulher, uma igreja, ela está sentada, ou seja, ela tem o domínio dos povos, das multidões, nações e línguas, correto? Inclusive, o Papa ele é poliglota. Outra revelação para passar, Ciro, que nos faz Deus neste capítulo é que essa igreja de Roma seria católica, quer dizer o quê? Universal. Pois estava sentado sobre muitas águas, que significa povos, multidões, nações e línguas. Muito bem, Ciro, pode passar? Olha, que palavras das Escrituras que palavra escrita na testa da Babilônia demonstra que há igrejas filhas que partilham de parte dos seus erros. Veja bem, partilha de parte dos seus erros. Não são todos, mas partilha de parte. Principalmente dois erros, eu vou comentar com vocês aqui. Pode passar assim. Está escrito na testa dela assim, ó. 17, verso 5. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então, a igreja, ela é a igreja mãe, que tem um domínio, mas ela é a mãe das meretrizes. Por que meretrizes? São filhas dela, saíram dela, mas ainda herdaram dela alguns erros. Vamos lá, outro toque. A visão do Apocalipse revela que Roma é a igreja mãe. Esta tem filhos que a deixaram e filhas que saíram dela. Mas apesar de havê-lo abandonado, conservam muitos seus vícios e de sua conduta religiosa equivocada. Pode passar. Mais um toque? Vamos lá. Essa mulher também se prostituiu com os reis da terra, conforme apresenta o verso 2. Isso quer dizer o quê? Que essa igreja conseguiu o apoio dos reis e governantes de todas as partes do mundo, e é verdade, a igreja romana tem um apoio, tem ou não tem? Tem. Ela embebedou os habitantes da terra com vinho da sua devassidão. Por isso que aquela mulher, ela tem na mão uma taça, um cálice de ouro, está transbordando de vinho adulterado. O que é vinho adulterado? São doutrinas falsas. E ela ensinou às nações, você leu ontem, Marilene, em Jeremias 51, que ela deu esse vinho às nações, as nações beberam e ficaram como? Ficaram loucas, embriagadas, com o vinho da sua devassidão, seus erros. Tem o vinho aqui, é o suco da uva fermentado. Na Bíblia é usado como símbolo de doutrinas erradas, que geralmente não passam de tradições humanas. E o próprio Jesus falou assim, ó, em vão vocês me adoram. Vai passar assim, em vão vocês me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Assim como em Apocalipse 12, fala de uma mulher pura e símbolo adequado da igreja fiel, aqui aparece uma meretriz, como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que teve uma queda doutrinária. Mais um toque, está lá em Ezequiel 23, verso 37, diz assim, ó, a Bíblia de Jerusalém comenta que a prostituição é o símbolo de idolatria. O antecedente bíblico ajuda a entender esse ponto de vista, o que vamos encontrar lá em Ezequiel 23, 37. Vamos lá, pode passar assim, ó. Porque adulteraram, porque adulteraram, e nas suas mãos a culpa de sangue, correto? Culpa de sangue. Com seus ídolos adulteraram, e até seus filhos que me geraram ofereceram a eles para serem consumidos pelo fogo. Nós comentamos aqui sobre Moloque. Foi uma prática antiga que vinha lá
dos tempos de Israel antigo, e isso é uma prática de idolatria, né? É, que isso aconteceu várias vezes entre o povo de Israel. Isso se chama prostituição espiritual. Muito bem. Mais um toque, ok? Vamos lá. É possível nós identificarmos algumas dessas doutrinas que foram adulteradas, né? Então, a gente precisa encontrar na Bíblia isso aqui. Primeiro, eu vou ler aqui, acho que estão 10 tópicos aqui que foram adulterados pelo homem. Primeiro, guarda os 10 mandamentos de Deus, a igreja de Deus verdadeira, é a mulher pura, que recebeu do Senhor as suas orientações, que foram escritas pelo dia de Deus. Tábua de pedra, que foi datada e escrita pelo próprio Deus, a igreja do Senhor. Segundo, respeita e guarda o dia santificado pelo Senhor, o sétimo dia, sábado. Certo? Vamos adiante aqui. Não adora ídolos e imagens de escultura, conforme adverte o segundo mandamento. Pode passar assim. Vamos lá. Quarto, prepare-se para a volta de Jesus, o momento do grande encontro, quando o mal será para sempre destruído. Essa promessa é a grande razão da existência do nosso mundo. Quinto, ensina que os mortos, isso aqui são doutrinas verdadeiras, ensina que os mortos estão na sepultura e aguardam a ressurreição, que acontecerá quando Jesus voltar. Está em Eclesiastes, João 5, 28 e 29, e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, 16 a 18. Sexto, ora a Deus em nome de Jesus, que é o nosso único intercessor e mediador. Correto? Confessa os pecados a Jesus, pois ele morreu no lugar do ser humano e pode limpá-lo da culpa do pecado. Mas o toque são as doutrinas verdadeiras da igreja. Da igreja, não estou falando de denominação, estou falando da igreja, da Bíblia Sagrada. Oitavo, tem a Bíblia como regra de fé e prática, como diz Lutero, só a Escritura, só as Escrituras Sagradas. Nono, cuida do corpo, não usando alimentos considerados por Deus imundos, deixando ao lado os de bebidas alcoólicas, fumo e drogas, etc. Está em 1 Coríntios 3, 16 a 17. Diz assim, ó, não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós? Se alguém destruir este corpo, esse santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é santo. Então, se eu tenho um corpo são, eu vou ter uma mente sã. E você vê que hoje o mundo acordou para isso. O mundo ensina mais isso aqui, a questão da saúde, do que a própria igreja, que tem o conhecimento de Deus. Infelizmente, é uma verdade. Então, o meu corpo não é meu. Não é meu, ele é emprestado. Então, se eu destruir esse corpo, com minhas próprias mãos, com a minha boca, Deus vai me pedir conta. Então, quem destrói o templo do Senhor, ele vai destruir. Está escrito lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 17. Décimo, adora apenas ao Criador, pois somente ele é o quê? Digno de adoração. Lembra na tentação do deserto, na sua terceira tentação, o diabo chegou, Jesus lá, levou o pináculo do templo, e lá ele colocou e mostrou a ele aqui os reinos do mundo. Porque ele falou, ó, tudo isso eu vou te dar se você se prostrar e me adorar. Foi o que Jesus falou ao diabo. Está escrito, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto, a mais ninguém. Então, quando Deus, lá em Deuteronômio capítulo 4, chama a atenção do seu povo, antes de entrar na terra prometida, que eu falo a advertência que ele fala, quando você entrar lá, não faça isso com as nações. Não adore o sol, nem a lua, nem as estrelas, nada que o Senhor repartiu no céu para vocês. Então, Deus criou o sol, a lua e as estrelas para nos servir. Nós não servimos, porque ele sabia que o homem ia adorar o sol. E ia colocar, o diabo ia colocar o dedo exatamente onde não deveria ser colocado. Então, ele foi trocado o dia de guarda, foi trocado para o primeiro dia da semana, que vai aqui adiante. 11º, tenha como mediador apenas Jesus. Está em 1 Timóteo 2, verso 5. Só o mediador entre nós e Deus, Jesus Cristo, homem. Pode passar assim. Agora, olha só. Babilônia, eu falei que você, a palavra Babilônia vem de Babel, quer dizer o quê? Confusão. E realmente a gente vive num mundo religioso cheio de confusão. Um prega uma coisa, outro prega outra, realmente isso é uma confusão religiosa. Por isso chama Babilônia, o mistério de Babilônia. E ele diz assim, em capítulo 14, se eu não me engano, verso 10, 6 por aí, caiu a grande Babilônia.
e se tornou morada de demônios e toda espécie de animal imundo e detestável. Então, o que aconteceu? Babilônia ela adulterou a verdade e espera que a igreja guarde mandamentos de homens, segundo tradições de homens, segundo o mandamento. O segundo mandamento foi tirado e o 10º foi dividido em dois. Se você pegar o catecismo romano, você vai encontrar lá. Ela tem um domínio sobre as nações. Essa mulher, essa igreja, ela ensinou isso às nações. E as nações beberam desse vinho adulterado e se prostituíram. Erros gravíssimos estão no meio do mundo evangélico hoje. É claro que o protestantismo hoje, se é que podemos falar que tem protestante, protesta alguma coisa, tem coisas que eles não aceitam, mas tem dois erros gravíssimos aí que está no meio de nós. Olha só. Então, guarda o mandamento de homem segundo a tradição, de homem segundo o mandamento foi tirado e o 10º dividido em dois. Então, quando Roma fez assim, ó, qual é o segundo mandamento da lei de Deus? Está lá em tábua de pedra, perdido de Deus, está no seu santuário celestial. Da terra é uma cópia. Então, é o que? Não farás para ti imagem de escultura. Foi o que Roma fez. Porque entra de choque com aquilo que ela prega. Então, ela tirou o segundo mandamento. Quando tirou o segundo mandamento, ficou quanto? Ficou 9. Ela pegou o 10º, que é não cobiçar, né, a casa do próximo, dividiu em dois. Não cobiçar a casa do próximo. Depois, o 9º, o 10º, não cobiçar a mulher do próximo. Fechando aqui o quê? Os 10 mandamentos, e as pessoas não perceberam isso. Muita gente não percebeu. Segundo, respeite o domingo sem base bíblica na lei dos homens, tornou-se o terceiro mandamento. Guardar domingos e festas. Aí veio a questão, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, aí o domingo se tornou santo. Onde está isso na Bíblia? Em lugar nenhum da Bíblia tem isso. Para começar, os dias na época de Jesus não tinham nomes. Eles eram contados ordinariamente por números. Por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, e o único que tinha nome era o sábado, que era o 7º dia. Único. Isso veio com a mudança com o tempo. Santo Agostinho foi quem mudou isso, lá no 4º século, 5º século, ele mudou isso aí, e foi colocando os dias da semana, como segunda-feira, domingo, dia do sol, segunda-feira, que é uma palavra latim, dia da lua, terça-feira, dia de Marte, e assim sucessivamente. Então, ele foi lançando essas sementes, e o mundo foi o quê? Simplesmente bebendo dessa loucura de mudança. Vou ler um texto para vocês aqui do livro Cristianismo Primitivo. Ele fala aqui abertamente. Então, os discípulos não conheceram essa palavra domingo, não conheceram. Ela veio existir a partir do 4º século em diante. Então, você não vai encontrar na Bíblia nenhum local onde consta que o domingo é o dia do Senhor. Aí, o autor deste livro, que não é um livro cristão, é um livro histórico, fala o seguinte, ó, o dia é o do sol, segundo o calendário pagão. O paganismo é abominação a Deus, a gente sabe disso. E tornar-se-á no calendário cristão o dia do Senhor, o domingo. Então, você vê que não há nenhuma base bíblica para isso. Então, o domingo veio como tradição, porque Constantino, ele era um fino adorador do sol. Introduziu na igreja e as pessoas simplesmente beberam desse vinho adulterado que está até hoje. Aí ele fala aqui, ó, Dan Brown, no seu livro Código da Vinci, página 221. Se você sabia, mas a igreja proibiu que esse livro fosse publicado. A igreja romana proibiu. Você vai encontrar, me parece que você vai encontrar só em PDF. Ele fala aqui, ó. Até mesmo, olha que Dan Brown é um cético. Ele não crê em Jesus Cristo como Salvador. Ele diz que Jesus foi um homem que veio aqui à Terra, inspirou muita gente, mas que não passa disso. Inclusive, ele fala aqui algumas asneiras aqui, ele fala algumas heresias, como, por exemplo, ele fala que Jesus teve um caso com Maria Madalena, ele fala aqui que gerou filhos, né? E ele fala também que Jesus só passou a ser conhecido como Filho de Deus, não consigo dizer isso é mentira. Então, são duas mentiras que a gente não... eu leio, entendeu? Mas essas coisas eu não absorvo, o que é mentira, ele sabe disso. Mas o que ele escreveu aqui, muitas verdades. Ele fala aqui, ó, até mesmo o dia santo semanal dos cristãos foi roubado dos pagãos. Que dia é isso, o domingo? Então, hoje o mundo, infelizmente, o mundo cristão tem o domingo como dia do Senhor em comemoração à sua ressurreição. Isso não é bíblico. Quer ver uma coisa?
Jesus deixou 2 rituais para que nós pudéssemos celebrar até que ele venha. O primeiro é o batismo, que simboliza a sua ressurreição, correto? Então, toda vez que a pessoa ele, como salvador pessoal, ele vai a público e se batiza. Esse foi um ritual que ele não se sabe quando começou, porque quando João Batista apareceu no deserto, já estava batizando, né? E Jesus foi batizado no Rio Jordão ali também, mas não sabemos quando ele começou. A Bíblia não dá nenhum relato sobre isso. Mas a gente sabe que é um ritual que Jesus aprovou ali para João Batista. E não precisava ser batizado, porque não tinha pecado. Porque ele falou, ó, eu que careço ser batizado por ti, talvez a mim? Então, deixe se cumprir por enquanto, né? E o outro ritual que foi a Santa Ceia, que nos faz lembrar a sua morte. Façam isso todas as vezes que vocês fizerem, vão anunciar a minha morte até que eu venha. Isso aqui é bíblico, certo? Então, o domingo não tem base bíblica nenhuma como para ser o dia do Senhor. Terceiro, adore, reze e venere ídolos e imagens de gesso, né? E madeira, intercessores que foram criados entre os seres humanos e Deus, que nada fizeram ou fazem pela nossa salvação, como Jesus fez, enfrentando a morte na cruz por cada um de nós. O diabo é esperto. Começaram a colocar outros mediadores entre o homem e Deus. Isso chama o quê? Vinho adulterado em Babilônia. Quarto, não acredite nem se prepare para a volta de Jesus. Assim, continue vivendo do jeito que está, né? Como se nada de diferente fosse acontecer. Quinto, acredite na ideia do céu. É claro que o céu existe. O inferno foi criado por Roma. O purgatório foi criado por Roma. O limbo foi criado por Roma. Né? E que existe vida o quê? Após a morte. Doutrinas adulteradas que Roma jogou na Idade Média e que, infelizmente, alcançou muitas pessoas. Sexto, ore a homens e santos e acenda a vela para quem já morreu. Dizem que a vela é para iluminar o caminho do morto. Olha que coisa terrível, né? O morto não sabe nada, o morto não vê nada. Então, isso não tem base bíblica nenhuma. Sétimo, confesse os pecados a homens e dele busque o quê? O perdão. É claro que a igreja evangélica não faz isso, mas a igreja romana não faz isso. Tem um confessionário, né? A oração auricular, chamada. É a oração quando você vai ao sacerdote, você confessa seus pecados, vai passar assim, confessa seus pecados, e lá ele manda você rezar 50 Pai Nosso, Ave Maria, e não é isso. O que Jesus quer do ser humano só uma coisa: se você confessar o seu pecado e deixar, ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. Simplesmente isso. Eu não preciso carregar cruz, eu não preciso pagar promessa, carregar fardo, não. Ele só quer sinceridade da nossa parte. Eu confesso, eu abandono e ele me perdoa. Há uma diferença muito grande entre o pecador e o pecadeiro. Sabe quem vai ser salvo? É o pecador, que confessa seus pecados a Cristo e se entrega a Ele e abandona os pecados. Esse é que vai ser salvo. O pecadeiro não pode ser salvo, porque ele continua na prática do pecado o tempo todo. Ele não confessa, ele não abandona. Que Deus tenha misericórdia de nós. Oitavo, coloque a tradição acima da Bíblia, dando ao ser humano a autoridade de mudar ou dizer o que é certo ou o que é errado. Eu não posso confiar a minha vida, a minha salvação a ninguém, a nenhum ministro, nem a padre, nem a pastor, nem a ninguém. Eu preciso confiar a minha salvação unicamente a Jesus. Ir para a sua palavra, estudar e entender o que ele quer da minha vida. Ah, alguém falou, não. Você vê que hoje a internet está cheia de mentira. É cada fake news que vem, as pessoas vão absorvendo isso aí. Vamos para a Bíblia. Vamos ver o que a Bíblia fala. Nono, coma e beba de tudo. Nosso corpo é o templo do Senhor. E ele não pode ser maculado com qualquer coisa. Tá? A maioria das doenças hoje que nós temos, que vem da humanidade, vem daquilo que nós comemos. O mundo que não é cristão despertou para isso. E o povo de Deus precisa despertar para isso também. Então, o que eu como precisa glorificar a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória do Senhor. Correto? Décimo, adore a criatura, aos apóstolos e a santos que não são escolhidos pelos próprios líderes, que são pelos próprios líderes religiosos, né? 11º, coloque Maria como mediadora.
né, como Jesus Cristo. Tem uma frase que a gente conta aqui sempre, e eu não sei se o James já viu, o Mário já viu, peça à mãe que o filho atende. Quer dizer, Maria virou o quê? Uma mediadora. A gente respeita Maria, claro. Ela foi uma mulher escolhida por Deus, uma virgem, né? O nascimento de Jesus é um mistério, porque foi gerado pelo Espírito Santo, mas quando ela recebeu a notícia do nascimento, que ele ia gerar o Filho de Deus, ela falou assim, ó Senhor, tu atentaste para a baixeza da sua serva, né? A Bíblia não fala nenhum relato que Maria foi para o céu, né? Possivelmente ela morreu e está aguardando a ressurreição de Jesus quando ele voltar, né? Então Maria não pode ser nossa mediadora, porque não foi ela que morreu na cruz, foi o Filho de Deus que morreu por nós. 12º, batize crianças ainda no colo. No colo. Isso é contra, pode passar assim. A Bíblia não fala, Jesus foi batizado com 30 anos. Então, o batismo, a pessoa estuda a Bíblia. Qual é o de Jesus? Vão por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem crê, uma criança pequena não pode crer, ela não tem noção, né? Ensine o que eu tenho ensinado a vocês, a guardar todas as coisas. E vou estar com vocês todos até a próxima conversa. Então, o batismo de criança não é bíblico, correto? No capítulo 17, verso 6, assim, ó. Então vi a mulher, estava como? Embriagada. Com o quê? Com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de quem? De Jesus. Olha, gente, pode passar assim. O que significa isso aqui? Esta igreja está embriagada. Ou seja, ela era responsável por derramar muito sangue inocente. O texto fala novamente sobre uma perseguição. Em um momento da história, a Babilônia foi intolerante com os cristãos fiéis pelo único motivo de que eles não aceitavam seguir as tradições religiosas, preferindo obedecer à palavra de Deus. O que aconteceu isso? Foi aonde? Na Idade Média. Tá? Então, foi mais de 1.260 anos de perseguição. A igreja tinha um domínio das nações, tinha um poder sobre o Estado, tanto que naquela época os reis eles eram coroados pelo Papa. Então, era chamada uma intolerância, ou seja, a consciência das pessoas foi invadida. Eu falei a você, James, que os originais da Bíblia ficou com a igreja há mais de 1.000 anos. Ninguém tinha acesso. Então, as pessoas viviam como nas trevas. Então, as pessoas comiam o que ela dava. As pessoas não tinham noção de nada, não tinham lei. Era como se fosse uma anarquia. Cada um fazia o que queria naquela época. Então, por não aceitar esses dogmas errados, o que aconteceu? Ela matou e dizimou milhões de pessoas, segundo alguns historiadores, mais de 150 milhões de pessoas, em nome de Deus. Então, você vê que esse estudo que eu vou fazer aqui agora identifica quem é a grande meretriz. Então, o Apocalipse ele é direto, para passar assim. O Apocalipse ele é direto e identifica a igreja que pretende ser de Deus e não é. Quando Jesus esteve aqui na terra, deixou uma descrição sobre a sua vontade, a sua volta e o encontro com os perdidos que lhe dirão. Mais um toque aí, ó. Está escrito assim, ó, em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer para mim, olha, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos muitos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Tudo em nome dele. Então lhe direi abertamente, explicitamente, nunca vos conheci. Que decepção para muitos. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? É transgressão da lei de Deus. Então, muitos daqueles dizem, ó Senhor, eu fiz isso e aquilo em teu nome, e não conheço vocês. Vocês praticaram iniquidade. E iniquidade é falta de amor. Pode passar assim, mais um toque aí. A salvação está estendida para aqueles que fazem a vontade de Deus. Aí vem a pergunta. É possível praticar iniquidade achando que está servindo a Deus? Sim. O próprio diabo, ele se transforma em anjo de luz. E seus ministros, está lá em Coríntios, se transformam em ministros de justiça. Está lá, né?
isso chama em Coríntios, e Paulo escreveu a Timóteo, dizendo o seguinte, que os últimos dias viriam tempos difíceis, não serem egoístas, avarentes, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Esse é o joio que está dentro da igreja. Então, a salvação está estendida para aqueles que fazem a vontade de Deus. É possível praticar a iniquidade achando que está servindo a Deus? Sim. Na Idade Média, toda foi isso. A igreja romana, ela achava que estava fazendo um serviço para Deus. Nós lemos ontem, João 13, verso 1 e 2. Mário leu para a gente aí. Então, viria uma época em que muitos vão matar vocês, e quando matar, vão dizer que estão fazendo um serviço a Deus. E eu fazer isso porque não conheceram o Pai e nem a mim. Pode passar assim. A ordem de Deus aos sinceros que ainda estão em Babilônia demonstra que a sua queda religiosa é grave. Olha só, mais um toque, Ciro. Qual é o conselho? Retirai-vos dela, povo meu. É o convite de Jesus para nós. Para nós. Está em Apocalipse aqui. Ó, Apocalipse, pode passar, Ciro? Mais um toque. No capítulo 18, verso 4. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices dos seus pecados e para não participar dos seus flagelos, as pragas que virão sobre o planeta antes de nos voltar. Então, o convite de Jesus, sai de lá. O que ele está dizendo aqui? Que lá em Babilônia tem muita gente fiel e sincera a Deus. E essas pessoas estão lá no seu íntimo tão sincero que precisam atender o convite do Senhor para sair de lá. Não devem ser forçados a sair de forma alguma. Como? De forma branda, pelo poder do Espírito Santo. Vocês sabem disso. Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então, de forma alguma, forçar as pessoas a sair de onde estão, do erro. Então, o convite é, saia de lá. Porque quando você recebe o convite, a luz chega até você, você precisa aceitar. Olha, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. E para que não participe das suas pragas ou dos seus flagelos que vai cair sobre a terra. Antes da volta de Jesus, a gente vai estudar sobre isso ainda. Pode passar assim. Então, essa solene declaração divina demonstra que há pessoas bem intencionadas dentro de Babilônia, as quais demonstrarão sua sinceridade obedecendo à ordem de Deus de sair dela. Vai chegar um tempo quando o Espírito do Senhor pode passar assim. O Espírito do Senhor for derramado novamente sobre a terra. Você sabe que lá no Pentecostes foi a chuva temporã. A temporânea prepara o solo, né? O Espírito Santo derramou naquela época. Você vê que a igreja ela expandiu, ela saiu a pregação do Evangelho, precisava de um poder superior para que isso acontecesse, e não vai ser diferente agora de novo, não. Deus novamente derramou o seu Espírito sobre o seu povo, para que eles proclamem a mensagem com grande fervor, para chamar o povo para sair de Babilônia, com grande autoridade. Então, o chamado misericordioso de um Deus amorável, pode passar assim. Deus nos deu graça de conhecer essas revelações. Sejamos leais com nosso Senhor e saiamos dos lugares de erro e sigamos Jesus definitivamente. Ó, mais um toque. Agora, nós vamos entender. James está com a caneta e papel na mão, James. Ok? Vamos entender agora no capítulo 17, abra sua Bíblia, vocês estão com a Bíblia, 17, os versos 8, certo? Deixa eu ver, verso 7. Apocalipse 17, porque nesse PowerPoint ele não está aqui. Vamos agora identificar quem são os 7 reis. Nós identificamos quem são os 7 montes. Alguma dúvida? Eu acho que não, né? Onde a mulher está, o quê? Apocalipse 17, vamos ver aqui do verso, deixa eu ver se é o verso 8, verso 7, vamos ver até o verso, deixa eu ver, verso 12, do 7 ao 12, viu, James? Você vai ler todo, depois você vai pegar sua caneta, eu vou fazer algumas perguntas aqui, você vai escrevendo, depois eu vou colocar isso no grupo do pessoal. Como eu não tenho um quadro para explicar como realmente o que representa, então você vai escrevendo, eu vou falando, e as pessoas aí vão me ajudando também a identificar quem são esses reis, certo? E depois, no final, a gente vai ter um fechamento disso aqui. Veja bem,
capítulo 17, o verso 8 até o verso 11. Pode ler, meu amigo. Começando do 7, né? Isso, do 8. Do 8. Ok. A besta que você viu esteve viva, mas agora não está mais. E, no Certo, entanto, em breve subirá do abismo e irá para a destruição. Os certo. habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta que havia Isso, morrido. ok. Aqui é preciso pensar com sabedoria. As Ó, 7 cabeças da besta representam os 7 montes onde a mulher governa, e também muito bem. representam 7 reis. 5 deles já Isso, caíram, o sexto está governando sim, e o sétimo ainda não veio, isso, mas seu reino será breve. A ok. besta que esteve viva, mas agora não está mais, é o oitavo rei. É como os outros 7 e também caminha para a destruição. Ok. Os Na minha Bíblia, tá bom, só tem aí. Na minha Bíblia diz assim, o verso 11: a besta que era e não é, também ela é o oitavo rei, e procede do 7. Que a Bíblia só mudou a questão da tradução aí, e caminha para a destruição. No verso 7 diz assim, ó, o anjo, porém, me disse, por que te admiraste? Te admiraste? Diz-te o mistério da mulher, e da besta que tem as 7 cabeças e 10 chifres, que leva a mulher. Muito bem. James, coloca aí do 1 ao 8, certo? Vamos colocar. Você vê que são, ele fala aqui de 7 mais uma cabeça, né? Que é a mesma que voltou, correto? Coloca do número 1 até o número 8 aí, tá? Você vai colocar aí, verso, certo? do verso 1 ao 8. Do 1 ao 8. Você coloca numérico, 1 ao 8. A gente vai identificar aqui quem são esses reis, quem é a sexta cabeça que não tinha surgido ainda, né? E quem é o oitavo rei que procede do 7, que é a mesma que era dos 7 reis, ok? Prontinho aí já? Colocou aí? De 1 a 8? Coloquei de 1 ao Vamos lá. 8. Vamos lá. Verso 8. Ele fala o seguinte: a besta que, o verso 8, gente, se quiser acompanhar, pode acompanhar. A besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a perdição. Por que ele está dizendo isso aqui? A besta que é e não é mais. Por quê? Quando Roma assumiu o poder no ano 538 depois de Cristo, lá em Constantinopla, que Constantino transferiu a capital lá e transformou a cidade em uma cidade cristã, e o decreto Justiniano saiu em 538, com a conversão de Clóvis, que deu força ao catolicismo. Ali começava os 1260 anos de perseguição. Então, por quê? Ela atuou durante 1260 anos e só foi interrompido o seu reinado na Revolução Francesa, comentei com vocês aqui, a do testemunha, né? Quando Napoleão Bonaparte, através de Berthier, que é o general de Napoleão, mandou prender o Papa Pio VI na época, e ali acabava o decreto justiniano. Se cumpriu exatamente o princípio de 1261. Porque ele fala aqui, ó, a besta que viste era e não é. Por quê? Ela recebeu uma ferida mortal. Está em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 fala sobre isso aqui. Ela não é. E está para emergir do abismo. Ou seja, ela ia voltar novamente, ia caminhar para a destruição. Então, ela foi interrompida em 1798, parou a perseguição, e está para emergir. Como que ela ia emergir? Olha, quando Napoleão tomou os bens da igreja e prendeu o Papa Pio VI e levou para cativeiro os bispos, muitos bispos, ele matou, levou-os para cativeiro. Então, a Bíblia diz que quem leva em cativeiro vai. Quem mata a espada, é preciso que a espada seja o quê? Seja morta. Então, como a igreja romana levou muita gente de cativeiro, ele foi levado em cativeiro também, segundo a profecia. Então, o que acontece? Quando Napoleão prende o Papa, os bens da igreja é confiscado pelo governo francês. E agora ele era mantido pelo governo francês, o papado. Parecia que o papado ia cair, ia desaparecer da face da terra e era católica. Só que, diz aqui, ó, que ela ia novamente emergir do abismo. O que é no abismo? Escuridão. Então, parecia que ele havia acabado. O que aconteceu? Lá adiante, antes da Primeira Guerra Mundial, em 1929, Mussolini,
que era o chefe da Itália, aqui escreveu um livro de história geral. Mussolini agora faz um tratado com o papado. Que tratado esse? Você pode pesquisar. É chamado o Tratado de Latrão, que foi assinado por Mussolini. O que ele fez? Ele devolveu tudo que Napoleão havia confiscado ao papado. Ou seja, com isso, ele começou a dar o poder ao papado, inclusive as terras, que era o Vaticano, a cidade das Sete Colinas foi devolvida a todo o Vaticano. E dali, a Bíblia fala o seguinte, que novamente estaria para emergir do abismo, mas ia caminhar para a perdição. Ou seja, o poder papal, a ferida que foi colocada nela, ela um dia ia ser curada. Capítulo 3 do Apocalipse foi isso aqui. O verso, continuando aqui. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, da fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, não é, mas aparecerá. Ou seja, era, dominou, não é, ela morre, tira o poder dela, mas ia aparecer novamente. Ok? Isso é o verso 8. O verso 9. Aí agora, o que é que João diz aqui? Jesus fala assim, ó. Aqui está o sentido de quem tem sabedoria. As sete cabeças são sete montes, nos quais a mulher está sentada. A gente identificou Roma, a cidade das sete colinas. E são também sete reis. Vocês lembram quando Daniel teve a visão? Olha a ligação. Daniel teve a visão dos quatro animais simbólicos. O terceiro animal era um leopardo, tinha quatro asas. Quantas cabeças? Quatro cabeças. O que representava aquilo? Então, reino em profecia pode ser animal, pode ser chifre, reinos menores, e pode ser também o quê? Cabeças. Então, quando Alexandre morreu, o seu império grego-macedônio foi dividido em quatro partes pelos quatro generais, que foi Cassandro, Ptolomeu, Lisímaco e Seleuco. Então, você vê que a Bíblia agora diz aqui, ó, que são também sete reis. Quem são os sete reis? Vamos ver. Dos quais caíram cinco. Um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem que durar pouco tempo. E a besta que era e não é, olha ele volta o verso 7. Ela também é o oitavo rei e procede dos sete e caminha para a destruição. A gente vai agora identificar quem são os sete reis. E quem são as cinco cabeças que caíram. Uma que existia, outra não tinha vindo, e quando vier, vai durar pouco tempo. Esse tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus é atemporal, ok? Vamos lá, James, começa a colocar aí. Vamos lá. Cabeça. Quem são as sete cabeças? Diz que cinco caíram, correto? Quais foram os que caíram? Nós temos que olhar agora aqui do ponto de vista de João em Patmos. Ele estava escrevendo ali em Patmos, certo? Ele estava escrevendo no momento em que ele estava vivendo ali na prisão em Patmos. Então, ele começa a escrever quem são as cinco cabeças que caíram e uma que existe, porque são reinos, correto? Muito bem. Então, agora vou perguntar a vocês. Qual foi o primeiro império que escravizou o povo de Deus? Está na Bíblia. E que levou mais de 400 anos o povo preso lá dentro. Quem foi? Responda aí. Muito bem. Primeira cabeça, pode colocar. O Egito tinha rei? Tinha. Era rei, era monarquia. Muito bem. Aí vem a segunda pergunta. Quem foi o segundo reino que destruiu as 10 tribos de Israel quando Salomão morreu? Seu filho, não sei se foi, eu confundo Roboão com Jeroboão, dividiu o reino em duas partes. Uma parte ficou com Israel, norte, Jerusalém norte, Israel, rei do norte e rei do sul. 10 tribos ficou no norte e duas ficou no sul. Foi Jerusalém, Benjamim e Judá. De Judá viria o Messias, Jesus, da descendência dos judeus. Aí eu pergunto, quem foi a nação que destruiu essas 10 tribos? Você tem noção de quem foi? Lembra de alguma nação que destruiu as 10? Ficaram só duas? Se vocês não sabem, está escrito na Bíblia, foi os assírios. Hã? A Síria? Sim. Muito bem, Mário. Coloca aí. Segunda cabeça. Né? Cinco caíram. Segunda cabeça. Foi os assírios, correto? Tira a influência onde? Do povo de Deus, povo de Israel. Vamos ao terceiro? Vamos lá. Qual foi o terceiro império que teve mundial, que teve domínio sobre as nações, que destruiu o templo de Jerusalém,
e levou cativo o povo para a Babilônia, ficou lá 70 anos, já falei aqui, já. Soltei sem querer. Foi o quê? Babilônia, correto? Então, Babilônia foi a cidade que destruiu, cercou Jerusalém e destruiu o templo do povo de Deus, Israel, e levou os vasos sagrados para a Babilônia, né? E lá ele levou cativo alguns dos melhores de Judá, ficou lá 70 anos. Depois disso, Deus ia libertar o seu povo, correto? Então, tira a cabeça, quem é? Babilônia. Quarta cabeça, é a quarta, né? Quarta cabeça. Quem era? Qual foi o quarto império que teve domínio sobre o povo de Deus? Quem foi aí? Vocês estudaram isso aí já, viu? Depois de Babilônia, quem foi? Primeiro foi Egito, não foi? Egito, a Síria, certo? Terceiro, Babilônia. Quem foi o quarto? Lembra aí? Qual foi o segundo, o quarto império que veio depois de Babilônia? O urso, com as costelas na boca. Hã? A Grécia? Foi a Média Pérsia. Pérsia. Isso. Foi o quarto império. Ciro foi chamado por Deus. Ele foi ungido pelo Senhor para libertar o povo de Babilônia. A gente conhece a história. Secou o rio Eufrates, entrou por baixo e libertou o povo de Deus. E Ciro foi chamado, juntamente com Artaxerxes, com Dario, para reconstruir a cidade de Jerusalém. Só que ali, o último dos reis, lembra de Rainha Esther, né? Artaxerxes, que era o rei, o último dos reis, se não me engano, dos persas, e Mardoqueu, lembra de Mardoqueu, Naamã, né? Houve uma perseguição ali para matar os judeus naquela época. Saiu um decreto lá no livro de Esther, saiu um decreto para que matasse todos os judeus de todas as épocas. E a rainha Esther foi quem interviu nessa questão aí. Então, o quarto império, a quarta cabeça, foi a Média Pérsia, que também teve influência muito grande no povo de Israel. A quinta, que veio depois da Média, quem foi? A Grécia. Lembra do leopardo e o vento da estátua? Então, primeira cabeça, Egito. Segunda, Assíria. Terceira, Babilônia. A quarta, a Média Pérsia. A quinta, quem foi? A Grécia. A Grécia teve domínio sobre o povo judeu? Teve também, o povo de Deus. E qual foi? Nós temos uma história de Antíoco Epifânio, que odiava os judeus, era uma quarta geração da dinastia de Seu, e ele odiava os judeus, e ele sacrificou do templo de Jerusalém um porco no altar, onde se matava o cordeiro que apontava para Jesus. E ele sacrificou um animal imundo no lugar sagrado. Isso profanou o templo. E, além disso, ele colocou lá dentro do templo de Jerusalém uma estátua de Zeus, que era o deus maior dos gregos. Isso profanou o templo de Jerusalém. Então, o quinto império foi o quê? Aqui na cabeça o quê? A Grécia. Muito bem. Ele fala o quê? Que 5 caíram. O que está escrito aí, James? 5 caíram. O quê? Existe. Qual foi o império que existia na época de João? Qual foi? O Roma. Império Romano. Muito bem. Olha, nossa cabeça está levando aí exatamente para isso. Então, ele fala assim, ó, 5 caíram. Um existe, que era a sexta cabeça, que era Roma, por quê? Pagã dos imperadores. Ok? Até aqui está entendendo? Então, 5 caíram. Uma existe. Foi exatamente essa Roma imperial que exilou ele para Patmos. E lá ele escreveu o último livro da Bíblia. Então, quando ele escreve do ponto de vista dele, onde ele estava vivendo. Né? Então, Egito, Assíria, Babilônia, Média Pérsia, Grécia e Roma pagã. Uma existe. Aí ele fala o seguinte: outra ainda não é vindo. Qual era que viria a outra cabeça? A sétima era Roma papal. Lembra-se daquele quarto animal? Quando Daniel teve a visão? Era um animal diferente dos outros. Tinha 10 chifres. E tinha uma ponta pequena que surgiu entre elas. A ponta pequena, ela matou em nome de Deus, confiscou os bens
em nome de Deus, e mudou os tempos que nós temos hoje e a lei de Deus. Mexeu no quarto mandamento, tirou o segundo mandamento, dividiu o 10º em dois. Então, essa 7ª cabeça é Roma papal, que começou ali por Constantino, que foi um divisor de água na história. Então, o verso 8 diz assim, ó, 5 caíram, um existe, outro não chegou. E quando chegar, vai durar pouco tempo, que era Roma papal. Aí o verso 11, ele fala o seguinte, a besta que era e não é, está falando de que besta? Exatamente do papado, que era, não é, mas que ia voltar novamente. Ela é também o 8º rei. Então, Roma papal caiu em 1798 e em 1900, 8ª cabeça, 1929, ela tem o apoio da Itália, de Mussolini, e novamente ela retorna às suas atividades. Essa é a 8ª cabeça que procede do 7 e caminha para a perdição. Que coisa interessante isso aqui. Vocês Qual entenderam? foi a data que Roma caiu? Que Roma caiu? 1700 e... 1900, ó, ela caiu em 1798 na Revolução Francesa. Se vocês Sim. quiserem, eu bato uma foto aqui do livro Não, que tá aqui. relata Então, aqui. tá, Tá, ok. 1798. 98. Ela começou em 538, dominou 1260 anos. Quando chega em 1798, ela cai. O papado cai. É a cabeça que cai, entendeu? Ali ela recebe a ferida mortal. E só que essa chaga mortal, Mário, ela ia ser curada novamente. E toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. E assim aconteceu. Então, em 1909, ela volta novamente. O Mussolini devolve, assina um tratado e restabelece o trono do papado novamente. E aí agora, diz que toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. Você pode observar aqui. Então, só que no verso, eu vou continuar aqui rapidinho para encerrar, no verso 12, abre sua Bíblia aí, verso 12, para poder encerrar aqui. O verso 12 é assim, ó. Os 10 chifres que visse são 10 reis. Lembra aqueles 10 chifres da cabeça do animal? Os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Essa 1 hora aqui é simbólica, a gente não sabe quanto tempo é. Isso vai durar. Tem, verso 13, estes um só pensamento. Quem tem esse pensamento? As nações cristãs da Europa têm um só pensamento. E vou mostrar para vocês um vídeo aqui, onde esse movimento já está acontecendo há muito tempo, em apoio ao dia santificado domingo, que eles querem como dia da família. Está acontecendo na Europa. Tem um só pensamento e oferece à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, vou dar a ela o poder. Verso 14. Pelejarão contra o cordeiro. Quando fala pelejar contra o cordeiro, é pelejar contra quem? Contra o povo de Deus. E o cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Você vê que as nações vão dar poder para ela. Novamente, está escrito no capítulo 6, fala aqui, ó, que quando Jesus abriu o sexto selo, eu faço essa ligação do sexto selo. Quando Jesus abre o sexto selo, há um clamor das pessoas que morreram na Idade Média. Clamor da sua justiça. O que Jesus fala para ela assim, ó, vocês vão repousar um pouco até completar o número de conservos que vão ser mortos igualmente no sucessor. O que está dizendo aqui? Que novamente essa intolerância vai voltar. Só que preciso de uma marca para saber isso. Preciso saber por que vai voltar. Aí no verso 19, 16, assim, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, aqui está falando de outra besta, não é a do mar. Olha só. Os 10 chifres que vocês viram, as nações da Europa, e a besta, esses odiarão a meretriz. Por quê? A meretriz tem um plano e vai receber apoio dos governantes do mundo, porque ela tem autoridade sobre eles. Só que quando isso sair, esse plano sair que ela quer dominar novamente o mundo, porque ela teve uma hegemonia de 1260 anos e quer novamente voltar essa hegemonia. Essa autoridade não quer perder de forma alguma. Ela tem uma marca. E essa marca está em todo o planeta. Em todo mundo. Ela quer autoridade sobre isso aí, sobre as nações. Ele fala aqui, ó. Os 10 chifres que viste e a besta, esses odiarão a meretriz. Que besta aqui da terra.
que vai dar apoio a ela. Mas que a gente fala isso lá, talvez alguns 2 ou 3 estudos, a gente fala sobre isso aqui. Então, quando eles acordarem e ver o que fizeram, vão odiar a meretriz. Está aqui escrito, vão odiar a meretriz, e a farão devastada e despojada, e lhe comerão as carnes e a consumirão no fogo. Só que já é tarde demais. Porque em seu coração, Deus incutiu que realize os seus pensamentos e executem a uma e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. A mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Em Apocalipse 13, quero finalizar aqui, ainda tem 1 minuto, nós encontramos aqui 2 bestas. Uma que surge do mar e a outra que surge da terra. E vou repetir aqui o verso para vocês. Essas 2 bestas é uma religiosa e outra política. Uma até era religiosa, mas não é tão mais assim, não. Mas essa outra é mais política que religiosa. Mas essa aqui, do mar, ela é religiosa. Essas 2 bestas vão se unir para perseguir o povo de Deus. Vão implantar leis, tradições e vão perseguir o povo de Deus. Observe uma coisa. A besta que sobe do mar nada mais é do que o papado. Surgiu dos povos. Ele fala aqui no verso 13, verso 1 em diante, assim, ó. Depois a gente vai explicar com mais detalhe. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Aqui. Ela tinha o domínio. E sobre os chifres, 10 diademas, que são coroas, e sobre as cabeças, nome de blasfêmias. A besta que vi era semelhante ao leopardo. Ele está falando de quem aqui? Da besta que surgiu do mar. Por que o leopardo? O leopardo era a Grécia. E a Grécia tinha um panteão de deuses. Um deus para cada coisa. Foi que a igreja romana copiou dos gregos exatamente esses deuses. Maria, José, João, Pedro, Bartolomeu, Santo Antônio. E também a imortalidade da alma, que os gregos acreditavam. Platão acreditava que a alma tinha algo que saía do corpo. Isso a igreja copiou e deu de beber às nações. Por isso que era semelhante ao leopardo. Os pés como de urso. Gente, isso aqui é muito sério. Por que os pés como de urso? O que era o urso? Eram os meros os persas. O que é que os persas faziam que Roma copiou? O papado copiou e lançou no mundo e as nações beberam e ficaram loucas. O culto solar. Os persas tinham um costume. Podem pesquisar. Eles praticavam o mitraísmo no primeiro dia da semana. Foi o que o diabo fez. Deus criou o 7º, ele criou o primeiro como dia do Senhor. Então, isso veio de Roma. O domingo não é bíblico, ele veio de Roma. Então, Roma copiou dos persas essa adoração ao primeiro dia da semana, porque o domingo é o 7º, é o primeiro dia da semana. O culto solar introduziu na igreja. O que mais? E amor como? De leão. O que é o leão? Era a Babilônia, a arrogância, a prepotência, o direito de perdoar pecados e perseguir as pessoas. Continuando, né? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Falar isso para uma pessoa aqui, principalmente pessoa católica, isso aqui um choque muito grande e violento. Por isso que tem que ter muito cuidado como ensinar a palavra. Diz aqui o verso 4, adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta e quem pode batalhar contra ela? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses, que dá 1.260 dias, 1.260 anos. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus, a besta. Quem foi que ocupou a cadeira dos imperadores de Roma? O papado. Quem usa o título de sumo pontífice que era dos imperadores? O papado. O que é sumo pontífice? Construtor de pontes, mediador. Lá no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles eram a ponte entre Deus e o povo. Era o mediador. Quando Cristo veio, acabou isso. Então, nós não temos aqui na Terra nenhuma cabeça visível. A cabeça é Cristo. Ele está no céu e nós somos o corpo. Correto? Nós somos hoje somos sacerdotes lá. Nação santa, povo peculiar de Deus. Então, nós somos sacerdotes de Deus aqui na Terra. O verso 8, 6, ele fala que abriu a boca de blasfêmia contra Deus para difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Eu estava com uma senhora da Assembleia de Deus e quando ela leu esse verso, ela entendeu.
O que Roma fez, o papado fez? Ele profanou o tabernáculo de Deus lá no céu. Ele atingiu os 10 mandamentos aqui na terra, lá ele não podia atingir. Então, ele profanou, como? Tirando o segundo mandamento, tirando o quarto mandamento. Ele fez isso. Então, a saber os que habitam onde no céu. Qual é a religião que você vê hoje que segue o exemplo do antigo santuário terrestre, com aquelas vestimentas? O que faz é a igreja romana. Não tem outra. Então, se diz autoritária, né? O verso 7 foi dado também que pelejasse contra os santos vencesse. E Deus ainda autoridade a cada tribo, língua e nação. Verso 8, adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos na vida do Cordeiro, que foi bom desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é preciso que a espada seja o quê? Morto. Então, essa chaga mortal, um dia, ela ia ser curada e toda a terra ia se maravilhar seguindo a besta. E o verso 10, 14, encerra aqui, ó. Seduz, quer dizer o quê? Engana os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que ele irá executar diante da besta, aqui sobre a segunda besta, dizer aos que habitam sobre a terra, que faça uma imagem à besta, aquela que feriu a espada sobreviveu. E Deus abençoe, o assunto é sério, muito sério. Muitas coisas ficaram escondidas, mas Deus, através da sua palavra, está nos revelando isso aqui. Que possamos meditar e pedir a Deus orientação, sinceramente, para que nós possamos entender isso aqui. Roma não vai deixar por baixo. A besta da terra vai forçar os habitantes da terra a adorar a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. A gente vai entender quem é a segunda besta em estudos posteriores que vai fazer isso acontecer. A gente fala assim, ó, como é que eu posso crer em uma intolerância religiosa que aconteceu no passado e voltar agora se nós temos aí os direitos humanos, né, a OAB, uma série de coisas, se não fosse a profecia, nem eu acreditaria. Mas isso vai acontecer. Há muitos argumentos em cima disso aí. Que Deus abençoe, gente. Que o Espírito Santo de Deus possa inculcar isso em nossa mente como algo que realmente Jesus quer que a gente aprenda, desperte e ensine as pessoas. Amém. Amém, Salles. Obrigado. Um dia Deu para maravilhoso. entender? Deu para entender, James, Mário, Marineide, Ciro, Marta, estão aí, Tamires também está aí. Deu para vocês entenderem? Sim, eu tiro uma foto aqui e mando para você. Sim, sim, pode mandar. Eu vou colocar no grupo. Não, pode deixar, James. Eu vou digitar no grupo, Aqui. certo? Eu vou digitar, aí eu coloco lá dentro todo o detalhe da profecia, eu já coloco lá para o pessoal ter uma noção disso aí. Amém? Tá Tá bom. bom? Obrigado a vocês pela participação. E amanhã, se Deus Amém. permitir, a gente volta novamente, né? Para poder. Eu acho que a gente vai estudar aí, talvez sobre logo a besta que sobe do mar, depois a besta que sobe da terra. Gente, nós estamos na 29ª, se eu não me engano, a 29ª é a 30ª lição aqui desse estudo. Passou tão É, rápido, né? Passou tão ligeiro. é. Tem quantas, Vamos Salles? orar? Oi? Oi, gente. 29ª, 20ª de quantas? Acho que é a 29ª lição. Nós estamos aqui, estudo. 29º dia, nós estamos aqui estudando essa palavra. De quantos? Qual que é o... Oi? De 29º de quantos? De quando nós começamos, 29º dia de estudo. Ele Qual o está total ele perguntando, quer dizer? bom dia, ele está perguntando, irmão Salles, quantas lições são? Nós estamos na 29ª e Ah, quantas tá. serão? Eu tenho que olhar aqui no gráfico para me ver, viu? Eu vou ver quantas lições faltam aqui ainda. Eu creio que deve Ai, meu faltar mais ou Deus, menos aí quanta uma. coisa eu perdi, porque eu entrei agora, segunda-feira. Poxa, você entrou quando? Você entrou quando? Segunda-feira, Ô, agora. rapaz! Oh, Mas os vídeos, minha irmã, tá aí. tá certo. O Fábio gravou esses vídeos aí. Aí Ah, vai tá. assistindo lá do começo, que você vai acompanhando aí, ó. Viu? Assista Beleza. mesmo, não perca não. Obrigado por Eu sua amo esse participação aí, assunto, eu viu? amo, amo. Que bom, viu? Não, não perca não, assista tudo gravado aí no grupo Tá aí. certo, O tá Fábio, bom, se não tiver, o Fábio manda para a senhora aí, tá bom? tá certo, tá Muito bom. bem. Obrigada. Eu creio que vão ter mais ou menos umas 6, 7 lições para a gente poder encerrar essa classe aqui. E eu tenho certeza que Deus, né, vai cada dia mais abrir a nossa mente, porque o que nós estamos falando aqui é coisa séria, não é coisa de homem, é coisa de Deus.
Amém? Vou orar, Amém. porque eu preciso agora trabalhar também, né? Cuidar, ganhar meu pão de cada dia agora. Vamos orar? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e graça, muito obrigado, Senhor, por mais uma noite de repouso que o Senhor nos concedeu. Obrigado por mais um dia que está diante de nós que não conhecemos. E muito obrigado de coração pelo Espírito Santo ter estado conosco nessa manhã, nessa aula. Obrigado pelos nossos olhos serem abertos. Eu sei que às vezes tem muitos assuntos que estão na tua palavra que dói. Quando chega, dói e machuca a gente. Porque vai de encontro a tudo aquilo que nós criamos, como teu servo, muitas vezes machucou a muitas pessoas também. Eu fui machucado quando recebi essas verdades, mas nós reconhecemos que o Senhor só fere para salvar. Tenho certeza disso. Que o Senhor possa confortar os nossos corações, as nossas mentes, e que a cada dia, cada estudo que for feito aqui, elas possam ser abertas, e que o Espírito Santo possa nos revelar as tuas verdades, porque a tua verdade ela é absoluta, não é relativa. Não é a minha vontade, nem a vontade de ninguém que tem que ser feita, é a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. A para pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.